Meramente pela palavra. Né, Caio? Você tomou ar aí, né? Eu tomei ar, é demais. Meramente pela palavra, eu tava assistindo o Papo de Graça aqui. Assistindo é ótimo, né? Eu tava aqui fazendo. Participando. Participando, mas eu assisto também. Claro. Claro. Você entra tanto do programa que você deixa de estar aqui e passa a ser um assistente. Isso é. Foi um programa que foi feito, você fez na madrugada. Que a gente estava transmitindo de madrugada na TV Brasília, você lembra? Isso, lembro. Eu comi muita coxinha nessa época. Porque tinha muita coxinha. E tinha muita coxinha aqui de madrugada. Muita de madrugada, era lindo. Nossa, eu engordei uns 4 quilos nessa temporada. Porque eu sou uma mola, né? Mas enfim, você entrou nessa temporada falando essa coisa do meramente pela palavra. E foi uma coisa que me impactou demais, sabe? Nesse momento. E eu fiquei repetindo esse negócio, meramente pela palavra. Aliás, deixa eu te dizer. É uma coisa incrível. Não foi um só programa. Foi não, Caio? Foram vários. Inclusive à tarde, em que eu falei uma semana inteira, mais ou menos, sobre meramente pela palavra. Sim. E eu me lembro muito bem de como isso impactou não só a você, mas a muita gente. Que nós passamos quase o mês inteiro que o pessoal escrevia e dizia assim, Caio, meramente pela palavra. Meramente pela palavra. Eu me lembro, mas foi muito impactante esse negócio. Bem, sei perfeitamente o que causou no coração da maioria das pessoas, né? A mesma coisa, se você lê em Marcos, no capítulo 1, no verso 32, olha só, Marcos, capítulo 1, eu estou aqui com um pigarrinho, que você sabe que não tem nada a ver com gripe, é só com a garganta mesmo. É Marcos, capítulo 1, no verso 32, à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados, e todas as cidades, a cidade estava ali reunida, e ele curou a muitos doentes de toda sorte de enfermidade, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Essa é a narrativa de Marcos, equivalente à de Mateus. E agora tem a de Lucas 4,40. Olha só aqui, em Lucas, esses são chamados os evangelhos sinópticos. Porque eles repetem as mesmas coisas, às vezes com aspectos, pequenos detalhes. Por exemplo, em Mateus diz meramente pela palavra, que em Marcos não se repete assim. Mas, no entanto, em todos eles se diz ao pôr do sol. Todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias, lhes traziam, e ele os curava impondo as mãos sobre cada um. Olha como lá em Mateus a ênfase é meramente pela palavra. Já a ênfase aqui em Lucas, o aspecto que se olhou, o ângulo que cresceu foi impondo-lhes as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios gritando e dizendo, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Então você vê que em Mateus, ao pôr do sol, endemoninhados, a ênfase é meramente pela palavra. Em Marcos, a ênfase já é repreendendo para que nada dissessem, porque sabiam quem ele era, quando se tratava de demônios. E aqui no texto de Lucas tem essa ênfase do não dizer quem ele é, e quanto ao modus operandi é impondo-lhes as mãos. Então significa o quê? Significa que o que aconteceu foi a conjunção de todos esses fenômenos. Cada um observou um ângulo. Cada narrador, para quem escreveu, deu ênfase num aspecto. É nessa leitura de conjunto que você fica com um bigger picture do negócio todo. Você vê tudo. Mas e aí? Caio, e o que o fato
da gente entender o meramente pela palavra, afeta diretamente a nossa fé em Cristo. Que isso Olha, é meu muito amigo, importante. Quando se diz meramente pela palavra em relação a Jesus, é que ele fez isso pelo simples falar. Ele expressou o seu desejo que vinha carregado da energia criadora, da energia soberana, da energia sublime. Foi a expressão do seu desejo de sublimidade criadora e libertadora. Quando se trata de mim e se diz que eu fui objeto da ação divina meramente pela palavra, foi porque eu criei com todo o meu coração que aquilo que se diz no Evangelho em meu favor não é poesia, nem doutrina, e nem tampouco apenas uma construção que se torna crida como verdadeira, porque foi dita por alguém a quem a gente atribui uma relação especial com Deus ou até a própria divindade. Não, é quando você crê que aquilo ali é o que é, aquilo é verdade. E você toma posse disso. Aí essa palavra opera o impensável em você. Por outro lado, também eu, que não sou Jesus, aquele que carrega o poder criador pela palavra, pela fé nele, me torno um coparticipante dessa mesma graça. Porque ele disse, aquele que crê em mim, fará também, eu gosto do também. Também é genial. As obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, ele me coloca nesse lugar de também. De modo que, quando eu creio mesmo que a palavra dele é verdade, creio que ele está vivo, creio que eu sou dele e tenho a experiência da verdade da palavra dele, se tornando uma promessa em estado de realização permanente em tudo que eu vivo, faço, digo e toco, eu vou criando uma acumulação de convicção tão forte no coração que o que eu digo deixa de ser apenas uma palavra que eu digo. Ela é tão verdadeira para mim que ela sai da minha boca como uma concreção, como uma espada, como um bisturi, como um fogo, como um instrumento que realiza e opera as coisas, porque você se torna um com a palavra que você crê. Você se torna um com ela se torna você e você se torna ela. Quando, pela fé, você se mistura com a promessa, você se transforma num instrumento de eficácia imensurável da ação de Deus no mundo. Sem que isso demande qualquer força, é meramente pela palavra. Continua sendo meramente pela palavra. Maravilhoso.